O nosso sistema solar pode ser um palco de anomalias bem estranhas que a ciência até hoje não conseguiu explicar. São coisas que vão além da nossa compreensão e que provavelmente você e da sua casa não sabe. E no vídeo de hoje eu trouxe um compilado dessas anomalias, coisas que são incompreendidas pela ciência, que faz a gente pensar ao certo sobre a natureza do nosso sistema solar. Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Se você gostar desse vídeo, deixa um like, se inscreva aqui no canal e vamos ao vídeo. Tem um objeto misterioso que se esconde além de Netuno que a ciência não consegue explicar. Esse objeto é muito estranho, ele tem um comportamento muito estranho e até hoje não se tem uma explicação exata do porquê que ele tem esse comportamento. Esse objeto em questão tem um brilho de cerca de 160 mil vezes mais fraco que o brilho de Netuno. Então daí já dá para perceber que ele foi difícil de ser encontrado. Justamente por ele ter esse brilho fraco, astrônomos aqui na Terra deduziu que ele pode ter aproximadamente 200 quilômetros de diâmetro. Mas a parte que chama atenção sobre esse objeto, que está além de Netuno, é a órbita dele. Porque simplesmente os planetas que tem aqui no Sistema Solar, todos os objetos, rochas espaciais, vai tudo para um lado, em forma plana. Ele não, ele tem uma órbita atípica, como vocês podem ver. E assim, meus amigos, é quase que impossível um objeto ter um comportamento tão estranho assim, sendo oposto de tudo que existe aqui no Sistema Solar. Os astrônomos acreditam que no passado ele foi influenciado por um baque com um asteroide, cometa, alguma coisa assim, fez ele ter esse comportamento estranho. Mas também, meus amigos, muitos acreditam que ele pode estar sendo influenciado pelo suposto planeta 9, que acredita que pode existir além de Netuno, lá no cinturão de asteroides, o cinturão de Kuiper. Porque esse não é o único objeto tendo um comportamento estranho. Existem objetos lá que basicamente são empurrados de lá perto do sistema de Netuno. E ninguém sabe até hoje o que é. O que é essa coisa misteriosa que existe ali? Então eles acreditaram que esse mesmo objeto teria esse comportamento estranho justamente por conta do planeta 9. Mas o que acontece, meus amigos, é que esse objeto está próximo demais aqui dos planetas do Sistema Solar. Então, supostamente, ele não teria sofrido com nenhuma influência ali. Ou de fato teria sofrido, mas sim num passado muito remoto. Justamente por conta dessa órbita estranha, desse comportamento rebelde, ele recebeu o nome de Nico, que do chinês é rebelde, basicamente. E desde 2016 até hoje, não se tem uma explicação concreta do porquê ele tem esse comportamento. Já viram a história da nave que foi designada para estudar o sistema de Plutão? Quando ela estava chegando perto, ela viu algo tão ameaçador que desligou seus computadores e deixou os astrônomos em aflição aqui na Terra. Meus amigos, essa é uma história assim que me dá um certo medo. É aquela história que a gente pensa do quão assustador pode ser o espaço. Basicamente, o nome dessa sonda é sonda New Horizons. Essa sonda recebeu uma missão muito especial de viajar até o sistema de Plutão para estudar mais sobre as suas luas, estudar mais sobre ele e seguir para o cinturão de asteroides. A missão da New Horizons é justamente viajar entre 9 a 10 anos, porque é basicamente o tempo que leva para chegar até Plutão. A nossa diva saiu em janeiro de 2006. Fato curioso sobre a New Horizons é que ela é uma sonda tecnológica. Então ela foi programada para que se ela vê alguma coisa no espaço, algo que seja muito ameaçador, pode ser um asteroide, alguma coisa assim, ela simplesmente parar de apontar suas câmeras, se desligar por completo e guardar os seus computadores. A sonda New Horizons também carrega um computador reserva. Se caso algo aconteça com o computador principal, ela passa tudo por reserva e preserva os dados dela. Então, meus amigos, passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quase 10 anos. Quando faltava apenas 10 dias para ela chegar em Plutão, aqui na Terra estava um grande alvoroço. A equipe de cientistas estava assim, em ansiedade. Estava numa ansiedade que eu consigo imaginar. Ela chegou próxima a Plutão em 2015, passando-se então os 10 anos. E, meus amigos, faltando 10 dias para chegar em Plutão, o que eles temiam aconteceu. Ela desligou seus computadores, simplesmente se fechou, parou de apontar suas câmeras e parou de fazer contato com a Terra, estando a 10 anos de distância. Os astrônomos colocaram a mão na cabeça e pensou, meu Deus do céu, o que aconteceu? Para enviar um comando da Terra até o sistema de Plutão leva 4 horas. Para você receber uma resposta também leva 4 horas. Eu imagino então a aflição que eles ficaram. Como eu disse, eles tentaram buscar o sinal do computador reserva. E depois de muito tempo, eles conseguiram achar o sinal do computador reserva. Mas aí, meus amigos, eles também precisavam do computador principal que estava desligado, por algum motivo que a gente não sabe. Então, eles fizeram uma tentativa arriscada de ligar o computador principal. E isso ia levar um dia sem resposta da sonda. Até que passou um dia, graças a Deus, eles conseguiram contato com o computador principal, evitando então que a sonda, de fato, se chocasse com Plutão. Poxa, você levar 10 anos esperando para acontecer algo tão catastrófico seria muito triste. E no fim, pessoal, a sonda New Horizons chegou até Plutão, tirou fotos incríveis pra gente, inclusive desse objeto parecendo um caramujo. Eu fiz há 3 vídeos atrás, se não me engano. Mas não para por aí. A New Horizons passou por muita dificuldade ali naquele sistema. Ela viu coisas que, assim, coisas até inexplicáveis.
Então, depois da sonda New Horizons ter passado pelo sistema de Plutão e descobrido coisas incríveis, ela seguiu sua viagem para as extremidades do sistema solar, o Cinturão de Kuiper. O Cinturão de Kuiper é um local que é formado por pedras de gelo e rocha. É gelado, meus amigos, porque simplesmente a luz do Sol não chega ali com tanta força e está a mais de 10 anos de distância. Então, todas aquelas pedras que tem ali é só restos de formação do sistema solar, basicamente. Então, o que os astrônomos esperavam encontrar naquela região era isso: pedras de gelo e rocha. Porém, meus amigos, como a vida da New Horizons não é fácil, ela avistou um objeto muito estranho. Esse objeto, diferente de todos aqueles que tem ali no cinturão de Kuiper, parecia ter luz própria. Meus amigos, isso era estranho. Ele tinha um movimento que parecia ser controlado. Ele girava como se estivesse fazendo gravidade. Guarde muito bem essa informação. Esse objeto chamou tanto a atenção dos nossos astrônomos e cientistas que eles decidiram de fato apontar os sensores da New Horizons e chegar mais perto desse objeto para saber o que era. Então, quando a New Horizons estava chegando perto desse objeto, ela deu um apagão misterioso. É como se esse objeto influenciasse na New Horizons. E o mais interessante, meus amigos, é que ele estava viajando numa velocidade muito alta. Os astrônomos estimam que nessa velocidade, um objeto qualquer daquele ali iria se desintegrar muito fácil por conta dessa imensa velocidade. E aí, meus amigos, foi outra preocupação para tentar de fato voltar o contato com a New Horizons. Estando mais distante, o contato com a New Horizons seria assim de 6 horas. Mas até que quando a sonda se afastou desse objeto, ela voltou a funcionar. E quando ela chegou próximo a ele de novo, ela dava outro pane. Então, meus amigos, ninguém sabe ao certo se foi esse objeto, de fato seja alguma coisa da New Horizons. Esse objeto foi chamado de Ara-1. Justamente a composição dele é totalmente diferente, porque um objeto qualquer daquele ali não iria conseguir viajar nessa velocidade, porque iria se desintegrar. Vocês lembram que eu falei que ele estava girando como se estivesse fazendo gravidade? Pois bem, meus amigos, para a gente fazer uma viagem interestelar para levar humanos a longe no espaço, justamente a gente precisaria entrar num lugar, numa máquina, numa nave que de fato gira, porque girando iria fazer gravidade. Aqui na Terra, a gente só se mantém em pé porque o planeta gira. O giro do nosso planeta é muito importante para tudo dar certo aqui, para nossa saúde e para muitas coisas. Então, o que eles pensaram também que seria algum tipo de nave alienígena, bom, essa história não foi muito bem aceita. Eu também não acredito que seja isso. Mas é claro que são muitas especulações a respeito desse objeto. Hoje em dia ele é só considerado como um plutino. Foi visto algo desaparecendo na lua de Saturno, a lua Titã. Meus amigos, a nossa história começa lá em 1997, quando a sonda Cassini e a sonda Huygens iria iniciar uma viagem de 7 anos até chegar ao sistema de Saturno. Essas duas sondas iriam explorar o sistema de Saturno e também as suas luas. Quando chegou de 2004 para 2005, depois de uma viagem longa de 7 anos, elas finalmente chegaram lá. A sonda Cassini ficou por cima e a sonda Huygens iria pousar na lua de Saturno, a lua Titã. Então ela ativou suas câmeras e trouxe essas imagens incríveis pra gente de um mundo que fica a 7 anos de distância. Inclusive, essas imagens servem de estudo e pesquisa até os dias de hoje. Bom, meus amigos, passou-se um tempo, a sonda Huygens foi desligada. Eu não me lembro muito bem por qual motivo, mas eu acho que é o clima da lua. A sonda Huygens não conseguiu mais trabalhar, então só ficou a sonda Cassini explorando o sistema de Saturno. Quando chegou em 2013, a sonda Cassini pôde notar algo bem estranho, porque de fato, meus amigos, a lua Titã é uma lua que tem oceanos, tem grandes vales, montanhas, dunas de gelo. Quando a sonda Cassini observou esse algo estranho, ela viu que dentro desses rios algo desaparecia. Aparecia e desaparecia. Esse fenômeno foi chamado de ilha mágica, mas isso ali não é uma ilha não, pessoal. Calma que vocês já vão entender. Os astrônomos ficaram, meu Deus do céu, o que é isso? O negócio tá aparecendo e desaparecendo ali. O que tá acontecendo, Titã? Explica pra gente. Bom, meus amigos, na verdade, acreditava-se que os mares de Titã, os rios, os lagos, seria somente de etano. Mas a Cassini descobriu que também tem metano. E nessas condições, eles não se misturavam. Ficava tipo como água e óleo, certo? Porém, o metano também chove lá. Lá tem chuvas de metano. E em algumas condições eles podem de fato se misturar, o etano com o metano. E como tem moléculas de nitrogênio, eles podem sair, esse gás pode sair e fazer tipo uma bolha, certo? Então isso aqui é nada mais nada menos que uma bolha de nitrogênio. E assim, meus amigos, a lua Titã é uma lua bem misteriosa.
não só pelos seus grandes lagos de metano e etano, mas por diversos fatores. A lua de Saturno, Titã, pode abrigar um tipo de criatura que se alimenta de eletricidade. Bom, meus amigos, pelo pouco que vocês já me acompanham aqui, vocês já sabem que eu odeio fazer teoria da conspiração, essa coisa de Leviatã, esse tipo de coisa que causa medo nas pessoas, mas de fato eu tenho que admitir que algumas descobertas podem levar a gente aí para esse lado da mítica, porque algumas coisas permanecem sem explicação e a gente realmente pensa de tudo na última hora. Você precisa entender toda a história de início. Há 2 vídeos atrás eu te contei um pouco sobre a história de Titã e sobre as ilhas mágicas que pareciam e desapareciam. E no final do vídeo eu deixei para vocês comentarem se vocês queriam uma parte 2, porque realmente essa lua é muito enigmática. Eu não sei se você alguma vez na sua vida já ouviu que a lua Titã seria promissora para sustentar a vida. Mas o que acontece, meus amigos, não seria o tipo de vida humana, normal que existe aqui na Terra. Seria outro tipo de vida. Basicamente, lá em 2005, quando a sonda Cassini chegou no sistema de Saturno, estava de fato observando a lua Titã, ela pôde de fato mapear uma área que é um vasto deserto, cheio de dunas. Só que tem uma diferença. As dunas aqui da Terra é feita de areia, pedras trituradas. A de Titã não. São grãos de hidrocarboneto. O próprio mundo Titã, a lua Titã, só tem metano, etano, nitrogênio. E pode haver também outro tipo de moléculas que são tóxicas justamente para a vida humana. As temperaturas lá, meus amigos, são extremamente baixas. Você congelaria. O fato interessante é que quando a sonda Cassini estava observando essas dunas, elas estavam indo contrária ao sopro do vento. Por exemplo, o vento de Titã, a atmosfera de Titã se move de oeste para leste, porém as dunas estavam indo de leste para oeste. E assim, essas dunas são gigantes, muitas até podem ser maior do que a Estátua da Liberdade. Eles decidiram enviar a sonda Huygens para de fato investigar um pouquinho mais sobre Titã e justamente o mistério dessas dunas. Poxa, ela vai de contrário ao vento. Um tempo depois, eles descobriram que na verdade essas dunas são elétricas. Os vales de Titã, o deserto de Titã é elétrico, justamente por conta da forte corrente de vento que se choca com esses grãos de hidrocarboneto, que cria de fato como se fosse uma carga eletrostática e faz com que essas dunas sejam elétricas. Bom, meus amigos, isso explica apenas o formato das dunas e outras coisas, mas também não explica o porquê que ela se move contrário ao vento. Eles chegaram a sugerir como uma hipótese, não é nada confirmado, que seria um tipo de vida que se alimenta de eletricidade. Os cientistas já descobriram que pode existir um tipo de bactéria que se alimenta de eletricidade e ela pode usar isso a seu favor para crescer e se multiplicar. Esse ambiente ali de Titã seria basicamente promissor para esse tipo de vida. Mas o que acontece é que aqui na Terra ela seria pequena, mas lá não, elas seriam gigantes e poderiam justamente fazer esse tipo de coisa. Bom, meus amigos, isso nunca foi comprovado, é tanto que até hoje não se tem uma explicação concreta do porquê que as dunas de Titã se movem contrário ao vento, e permanece um mistério até os dias de hoje. E aí, o que vocês acham sobre isso?